E aí, pessoal? Eu me chamo Juan e sejam todos bem-vindos. Bem, hoje, dia 19 de setembro, é comemorado em todo o Brasil o Dia do Teatro. Então eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre essa forma de expressão cultural tão importante, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Espero que gostem e vamos ao vídeo. Quanto ao surgimento do teatro, a gente tem algumas teorias, mas nenhuma delas pode ser comprovadas, pois tem pouquíssimas evidências. Algumas especulações afirmam que o primeiro evento similar que conhecemos como teatro veio de 2500 a.C., no Egito Antigo. A palavra teatro vem de theatron, que é traduzido como lugar para ver. Essa palavra vem da Grécia, onde os gregos construíam santuários para que se pudesse contemplar os espetáculos, como o famoso Teatro de Epidauro, que é um patrimônio mundial da Unesco e está lá presente até hoje. Na Grécia Antiga, o teatro se tornou popular como uma forma de celebração à representação das lendas relacionadas aos deuses e heróis do tempo, ou mitologia grega, né? Os atores usavam máscaras e interpretavam essas figuras mitológicas. Há vários tipos diferentes de teatro, alguns deles mais conhecidos e outros menos. Eu vou listar aqui, explicando um pouco os que eu acredito ser menos conhecidos. Além do teatro tradicional, infantil, do teatro interativo, dos musicais, do teatro livre, dos monólogos, do stand-up comedy, a gente também tem o teatro de fantoches ou de marionetes, né? Ou o teatro de sombras e o teatro de alto, que ocorre em um único ato, transitando entre o religioso e o profano, com personagens alegóricos simbolizando as virtudes, pecados, anjos e demônios. Por fim, a gente também tem o teatro de revista, que se baseia em enquetes de caráter crítico e números musicais utilizando figurinos extravagantes. A cultura teatral possui certas superstições, né? E algumas delas são em frases, como por exemplo, são quebrar a perna, que remonta também à antiguidade, quando uma peça era boa, o público costumava jogar moedas no final da apresentação do palco, caso eles gostassem da peça. E os atores, né, tinham que se ajoelhar para recolher as moedas que caiu no palco. Então, essa expressão quebrar a perna quer dizer que é como uma forma de exagero, né, já que a pessoa teria que se agachar tanto para pegar o dinheiro que ela ia acabar quebrando a perna de tanto ter que fazer o mesmo movimento. Uma peça bastante famosa é a Macbeth, de William Shakespeare. E ela possui uma fama, né, que algumas pessoas acreditam ser uma peça amaldiçoada. Esse mito acabou surgindo porque na primeira vez em que a peça foi encenada, o ator principal dela acabou morrendo antes de subir ao palco. E o próprio Shakespeare ocupou o lugar dele. Mas também as luzes acabaram falhando durante a peça. E em 1849, 20 pessoas morreram durante a execução dessa peça, por algum acidente que eu não consegui encontrar. Alguns atores e diretores têm essa crença, né, por conta dessas fatalidades que ocorreram. Bem, no início da história do teatro, e até há não tanto tempo atrás, as peças eram encenadas somente por homens e as mulheres não podiam fazer parte. E devido a essa restrição, os papéis femininos eram ensinados por homens que utilizavam máscaras e vestimentas, né, que se assemelhassem às das mulheres na época. E só a partir do século XVII que as mulheres puderam atuar e passaram a fazer mais parte dos espetáculos. Comenta aqui qual dessas informações você desconhecia, né? Deixa o seu like para apoiar o meu canal e se você também estiver gostando do vídeo, é claro. Antes da chegada dos portugueses, e quanto ao teatro aqui no Brasil, voltando lá para antes de 1500, né, antes da chegada dos portugueses, os indígenas possuíam costumes artísticos voltados para música e dança. Os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles perceberam isso, então viram no teatro uma forma de persuadir os nativos. Então foi se estabelecendo o teatro dos jesuítas, onde peças de cunho puramente pedagógico começaram a ser impostas aos indígenas, onde o foco principal não era a interpretação ou a produção de espetáculo, e sim ensinar a forma como eles acreditavam ser a correta que os nativos deveriam agir. Os séculos foram se passando e em 1833, João Caetano criou a primeira companhia formada por artistas brasileiros, sendo que em 1860 ele também abriu uma escola de teatro com ensino gratuito e também criou um júri para avaliar e premiar produções teatrais no Brasil.
Em 1838 estreou a primeira peça teatral brasileira, O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães. Mais de um século depois, em 1943, teve a estreia da peça Vestido de Noiva, que contava a história de uma jovem que foi atropelada e relembrava os conflitos com a sua irmã. A crítica considerou essa peça o início do teatro moderno do Brasil, e o seu autor é Nelson Rodrigues, que até hoje é considerado o precursor do teatro moderno brasileiro. Quanto aos surgimentos dos primeiros teatros no Brasil, já existiam alguns pequenos locais onde ocorriam as peças em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e no Maranhão antes de 1810, com destaque a Casa da Ópera em Ouro Preto, Minas Gerais, e o Teatro São João em Salvador. Vocês estão vendo agora na imagem, além do Teatro União em São Luís, no Maranhão. Só que o primeiro grande teatro brasileiro é considerado o Real Teatro São João, no Rio de Janeiro, que foi inaugurado em 1813, sendo que a partir de 1823 ele foi rebatizado Teatro João Caetano, homenageando, o João Caetano que eu já citei. Esse teatro existe até hoje no centro do Rio de Janeiro. Infelizmente, o teatro já foi censurado no Brasil. A partir da década de 60, o Brasil vivia um ápice criativo no teatro. E justamente por causa disso, algumas peças foram censuradas no período da ditadura militar. A gente tem alguns relatos de, na época, peças serem invadidas pela polícia, além de agressões e sequestros de atores, com o teatro tendo um papel fundamental na resistência cultural, algo que também fez com que eles se tornassem cada vez mais compromissados com assuntos sociais e políticos. Numa escala global, Nova York é considerada a capital recordista em quantidades de teatros no mundo, sendo que tem mais de 400 locais onde são realizadas as peças só na cidade, tendo a maior relação de assentos de teatro per capita, onde eu e muita gente acho que pensava que a Broadway é um local específico, mas na verdade se refere às apresentações teatrais apresentadas em 41 teatros profissionais diferentes, cada um desses locais tendo 500 ou mais lugares, que ficam localizados entre o Theatre District e o Lincoln Center, ao longo da Broadway, no bairro de Midtown Manhattan. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido informações novas. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se você gosta do conteúdo que eu faço, se inscreve no canal e também comenta o que você está achando dos vídeos. Vejo vocês na próxima.